Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma movimentação que surpreendeu o mundo do futebol, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, desembarcou em São Paulo para uma reunião com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O encontro, realizado no Allianz Parque, teve como pauta principal a proposta de transformar o clube brasileiro em uma sociedade anônima do futebol, SAF, com participação direta do gigante espanhol. A visita de Pérez ao Brasil não foi apenas protocolar. O mandatário merengue demonstrou interesse genuíno em estabelecer uma parceria estratégica com o Palmeiras, visando expandir a marca do Real Madrid na América do Sul e, ao mesmo tempo, fortalecer o futebol brasileiro com investimentos e intercâmbio de conhecimento. Leila Pereira, conhecida por sua gestão arrojada e por elevar o Palmeiras a patamares internacionais, recebeu a proposta com entusiasmo. Segundo fontes próximas à diretoria alviverde, a presidente vê na parceria uma oportunidade única de modernizar ainda mais o clube e garantir sua sustentabilidade financeira a longo prazo. O projeto de SAF proposto por Pérez inclui investimentos em infraestrutura, categorias de base, marketing e contratação de jogadores. Além disso, prevê a criação de um centro de excelência em São Paulo, que serviria como base para o desenvolvimento de talentos sul-americanos com potencial para atuar no futebol europeu. Atualmente, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro de 2025, com 22 pontos em 10 jogos, sendo 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O desempenho sólido da equipe sob o comando de Abel Ferreira reforça a atratividade do clube para investidores internacionais. A proposta do Real Madrid não é isolada. Outros clubes europeus têm demonstrado interesse em expandir suas operações para o Brasil, mas a iniciativa de Pérez é a mais concreta até o momento. A experiência do dirigente em transformar o Real Madrid em uma potência global é vista como um diferencial importante para o sucesso do projeto. A reunião entre os presidentes contou com a presença de executivos das duas instituições e foi seguida por uma visita às instalações do Allianz Parque. Pérez ficou impressionado com a estrutura do estádio e com o profissionalismo da gestão palmeirense. Apesar do otimismo, a proposta ainda precisa ser analisada pelos conselhos deliberativos do Palmeiras e do Real Madrid. A transformação em SAF exige aprovação dos associados e cumprimento de requisitos legais estabelecidos pela legislação brasileira. Leila Pereira convocou uma reunião extraordinária com o Conselho do Palmeiras para discutir os detalhes da proposta. A presidente enfatizou a importância de avaliar cuidadosamente os termos do acordo, garantindo que os interesses do clube e de seus torcedores sejam preservados. A possível parceria entre Palmeiras e Real Madrid representa um marco na história do futebol brasileiro. Caso concretizada, será a primeira vez que um clube europeu de grande porte investe diretamente em uma equipe sul-americana, abrindo precedentes para futuras colaborações internacionais. Torcedores do Palmeiras reagiram com entusiasmo à notícia. Nas redes sociais, muitos expressaram apoio à iniciativa, destacando os benefícios que a parceria pode trazer em termos de visibilidade, recursos e desenvolvimento técnico. Por outro lado, há também preocupações quanto à preservação da identidade do clube e à manutenção de sua autonomia. Alguns sócios e torcedores temem que a entrada de um investidor estrangeiro possa comprometer os valores e a cultura do Palmeiras. Especialistas em gestão esportiva veem a proposta como uma oportunidade de modernização do futebol brasileiro. A entrada de capital estrangeiro pode impulsionar melhorias em infraestrutura, formação de atletas e competitividade internacional. O governo brasileiro acompanha de perto as negociações, considerando o impacto que a parceria pode ter no cenário esportivo nacional. Autoridades destacam a importância de estabelecer regras claras para a atuação de investidores estrangeiros no futebol do país. Enquanto as discussões avançam, o Palmeiras segue focado em sua campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada, em um confronto direto na parte de cima da tabela. A proposta de Florentino Pérez marca um novo capítulo na história do futebol brasileiro, sinalizando uma era de transformações e parcerias globais. Resta agora aguardar os desdobramentos das negociações e o posicionamento oficial das partes envolvidas.
A possível entrada do Real Madrid no futebol brasileiro, por meio do Palmeiras, também tem despertado olhares atentos de outros clubes nacionais. Bastidores indicam que dirigentes de equipes como Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio estão acompanhando de perto os avanços da proposta, temendo que uma parceria desse porte possa elevar ainda mais o patamar competitivo do Verdão. Em um cenário onde as SAFs ganham força no Brasil, a união entre um dos maiores clubes do mundo e um dos mais estruturados do país poderia desencadear uma nova corrida por alianças estratégicas no mercado da bola. O timing da proposta é considerado perfeito por muitos analistas. O Palmeiras vive um momento de estabilidade técnica, financeira e administrativa, o que oferece segurança para qualquer investidor interessado. O clube tem sido presença constante nas fases finais da Libertadores, conquistou títulos relevantes nos últimos anos e conta com uma base sólida de jogadores e comissão técnica. Florentino Pérez, ao escolher o Verdão como porta de entrada para o mercado sul-americano, demonstra que sua estratégia está baseada em resultados e projeção de crescimento. Além da questão esportiva, a movimentação também envolve interesses comerciais robustos. O mercado brasileiro representa uma enorme audiência para o futebol europeu e a presença do Real Madrid em uma parceria direta com o Palmeiras poderia impulsionar a venda de produtos, transmissões conjuntas, intercâmbio de marketing e até amistosos internacionais. Executivos envolvidos na negociação mencionam que o plano prevê o lançamento de uma Palmeiras Academy Madrid, voltada para jovens talentos brasileiros que podem ser preparados com metodologia europeia desde cedo. O acordo, caso avance, não significará uma compra total do clube. Leila Pereira tem sido firme ao sinalizar que o Palmeiras manterá sua essência e sua base associativa. A proposta gira em torno de uma SAF com participação parcial do Real Madrid, onde o controle administrativo ainda será conduzido pelo grupo palmeirense, mas com forte presença de executivos espanhóis nos setores de inovação e negócios. A ideia é transformar o clube em uma vitrine internacional de excelência, sem descaracterizá-lo. Nos bastidores, membros da comissão técnica liderada por Abel Ferreira já teriam sido informados sobre os possíveis impactos da nova estrutura. A expectativa é de que, caso a parceria se concretize, haja uma ampliação no orçamento para contratações, especialmente para posições carentes do elenco. Abel, que já é um nome consolidado no clube, teria carta branca para indicar nomes e coordenar esse novo ciclo com o respaldo do grupo espanhol. A torcida, embora dividida em parte, começa a enxergar a proposta como uma oportunidade de colocar o Palmeiras no centro das grandes decisões do futebol global. Nos fóruns digitais, muitos torcedores relembram a trajetória de Florentino Pérez no comando do Real Madrid e veem com bons olhos a possibilidade de o Verdão passar a atuar em um nível de influência similar ao de grandes clubes da Europa. A palavra mais recorrente entre os entusiastas da ideia é futurismo. Enquanto isso, o Real Madrid também faz seus cálculos. A iniciativa faz parte de um plano maior do clube espanhol para explorar novos mercados e formar uma rede global de talentos e torcedores. A América do Sul, com sua tradição futebolística e alto índice de revelação de craques, é vista como um território estratégico. Diferente da Ásia ou dos Estados Unidos, o Brasil oferece uma base de cultura futebolística consolidada, o que pode facilitar a aceitação de um modelo como esse. O plano prevê ainda intercâmbio entre jogadores das categorias de base. Jovens promessas do Palmeiras poderão passar temporadas treinando na Espanha, enquanto atletas do Real Madrid Castilla, equipe B do clube, poderão estagiar no Brasil, ganhando rodagem e adaptação a um futebol mais físico. A ideia é acelerar a formação de talentos com uma abordagem híbrida, unindo disciplina tática europeia com a criatividade sul-americana. Nos próximos dias, é esperado que uma nova reunião ocorra em Madrid, com a presença de Leila Pereira e uma comitiva do Palmeiras. Será a segunda etapa de discussões, voltada para a formalização dos termos e definição de percentuais de participação. O ambiente interno do clube paulista já foi tomado por um clima de expectativa e ansiedade, com conselheiros e torcedores atentos a cada movimentação nos bastidores. Florentino Pérez, por sua vez, retorna à Espanha com uma impressão extremamente positiva do que viu no Brasil.
Em declarações reservadas, ele teria elogiado o profissionalismo da presidente palmeirense e a organização da estrutura do clube, especialmente no que diz respeito à gestão financeira e ao engajamento da torcida. Para o presidente do Real Madrid, o Palmeiras representa um modelo ideal de expansão internacional. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Diante da grandiosidade da proposta, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, também entrou no radar das discussões. Embora ainda não tenha emitido um posicionamento oficial, há sinais de que a entidade acompanhará de perto o processo de eventual transformação do Palmeiras em SAF com capital estrangeiro. Internamente, a CBF entende que esse movimento pode alterar drasticamente o equilíbrio competitivo do futebol nacional e quer garantir que todos os trâmites ocorram de forma transparente, respeitando o fair play financeiro e os regulamentos vigentes. No Congresso Nacional, parlamentares ligados ao esporte começam a debater as possíveis repercussões de um acordo dessa magnitude. Alguns defendem a criação de mecanismos de controle mais rígidos sobre investimentos internacionais nos clubes brasileiros, temendo que a soberania das instituições esportivas seja comprometida. Outros, por outro lado, enxergam a chegada do Real Madrid como uma oportunidade de ouro para modernizar de vez a estrutura do futebol brasileiro, historicamente marcado por gestões amadoras e falta de planejamento. Dentro do elenco palmeirense, o clima é de curiosidade e empolgação. Jogadores experientes como Gustavo Gomes e Rafael Veiga comentaram em off com pessoas próximas sobre as expectativas de ver o clube envolvido em um projeto de alcance global. Para os mais jovens, a possibilidade de estar sob observação direta de um clube como o Real Madrid representa uma chance única de projeção internacional sem precisar deixar o Brasil imediatamente. Abel Ferreira, apesar de discreto, já estaria elaborando um plano de médio prazo baseado em cenários com e sem a SAF. O treinador sabe que, caso o investimento seja aprovado, terá condições de montar um elenco ainda mais qualificado, disputar contratações com clubes europeus de médio porte e colocar o Palmeiras como um dos principais celeiros de atletas do mundo. Porém, também reconhece os desafios de adaptação que podem surgir com a presença de gestores e investidores estrangeiros no dia a dia do clube. No Allianz Parque, os bastidores fervem. Desde seguranças até coordenadores de categorias de base, todos comentam sobre a presença recente de Florentino Pérez e a possibilidade de ver o Verdão se tornar uma franquia global. Há rumores de que executivos de marketing já trabalham em ações conjuntas com o Real Madrid, visando unificar campanhas em determinadas datas comemorativas e eventos internacionais. Outro ponto que anima a torcida é o potencial crescimento da marca Palmeiras fora do Brasil. A diretoria alviverde, caso o acordo avance, pretende lançar lojas oficiais em Madrid, Lisboa e Miami, além de abrir filiais da Palmeiras Academy em solo europeu. A globalização da marca é um dos eixos centrais da proposta apresentada por Florentino Pérez, que busca replicar com o Verdão a bem-sucedida experiência que teve com franquias de basquete nos Estados Unidos, onde o Real Madrid também atua em eventos promocionais. Economistas esportivos estimam que, caso concretizado, o projeto pode injetar até 1,2 bilhão de reais no Palmeiras nos próximos 5 anos, considerando patrocínios, vendas internacionais, intercâmbio de atletas e valorização da base. Esse aporte colocaria o clube em uma posição invejável no continente e ampliaria sua vantagem competitiva frente aos rivais brasileiros. Porém, nem tudo são flores. Um grupo de conselheiros históricos do clube já articula resistência à proposta. Argumentam que o Palmeiras não precisa de uma SAF, uma vez que é financeiramente estável e competitivo. Para eles, abrir mão de parte do controle seria um risco desnecessário e que poderia comprometer decisões futuras em prol de interesses que não sejam 100% palmeirenses. Esses nomes exigem um debate amplo e detalhado antes que qualquer acordo seja assinado. Enquanto o impasse entre modernização e tradição se instala no Conselho, Leila Pereira se movimenta nos bastidores para garantir o apoio necessário. A presidente sabe que terá que agir com cautela, costurando alianças políticas e apresentando garantias à torcida de que o clube não perderá sua alma. Seu prestígio atual pode ser decisivo, ela é vista como a responsável por devolver ao Palmeiras o protagonismo nacional e internacional nos últimos anos. Para o torcedor palmeirense,
resta agora acompanhar cada novo capítulo dessa novela com atenção redobrada. A possibilidade de ver o clube em uma posição inédita de protagonismo global é real, mas o caminho exige prudência, estratégia e uma leitura fria das oportunidades e ameaças envolvidas. O futebol brasileiro pode estar diante de uma revolução, e o Verdão, mais uma vez, é o protagonista. O que está em jogo neste momento vai além de uma simples negociação comercial, trata-se de uma guinada histórica na forma como o futebol brasileiro se posiciona diante do mundo. O Palmeiras, que há pouco mais de uma década enfrentava crises financeiras e desafios estruturais, agora se vê no centro de uma das tratativas mais ousadas da história recente do esporte sul-americano. A possibilidade de se unir a um colosso como o Real Madrid é, ao mesmo tempo, uma consagração do trabalho bem feito e um convite a mergulhar em águas nunca antes navegadas. A estrutura do Verdão, a força da sua torcida e o histórico recente de títulos criaram o cenário ideal para que essa proposta florescesse. Florentino Pérez, estrategista consagrado no futebol europeu, identificou no Palmeiras não apenas um parceiro esportivo, mas um símbolo de competência, visão e futuro. O encontro entre essas duas potências não se baseia apenas em cifras, mas na perspectiva de construir um novo modelo de gestão que pode inspirar gerações futuras. Se por um lado há os que temem a diluição da identidade palmeirense diante da presença estrangeira, por outro há os que enxergam nessa união a oportunidade definitiva para colocar o clube no mais alto patamar do futebol mundial. A verdade é que o futuro do Palmeiras está sendo redesenhado diante dos olhos de sua torcida, e cada passo, cada voto, cada decisão nas próximas semanas será fundamental para definir os rumos desse projeto. O Brasil, acostumado a exportar seus talentos, agora começa a exportar suas estruturas. A proposta do Real Madrid simboliza o reconhecimento de que há, no futebol brasileiro, não apenas craques, mas também instituições capazes de protagonizar transformações profundas. A SAF do Palmeiras pode vir a ser a vitrine de uma nova era, uma era de parcerias equilibradas, de respeito à história, mas com os olhos voltados para o que ainda pode ser construído. Enquanto os detalhes seguem sendo discutidos em reuniões sigilosas e articulações internas, o torcedor segue sonhando. Sonha com reforços de peso, com partidas históricas no Santiago Bernabéu, com jovens da base treinando ao lado de estrelas mundiais. Mas sonha, acima de tudo, com um Palmeiras ainda mais forte, vitorioso e respeitado. Um Palmeiras que mantenha viva sua essência mesmo quando vestir o manto de gigante global. O desfecho dessa negociação pode levar semanas, talvez meses. Mas o que já é certo é que o nome do Verdão já ecoa forte nos corredores do Bernabéu, nos debates da UEFA e nos centros de decisão do futebol internacional. O Palmeiras, com sua história gloriosa e seu presente sólido, está prestes a abrir uma nova trilha, em que o verde e branco dividirão espaço com o branco merengue em um capítulo que promete mudar para sempre o futebol como o conhecemos. E quando esse novo capítulo se iniciar, seja com a assinatura de contratos ou com a recusa formal da proposta, ele será lembrado como o momento em que o Palmeiras foi cortejado pelo clube mais vitorioso do planeta. Um momento em que o futebol brasileiro, tantas vezes desacreditado, mostrou ao mundo que também sabe negociar, planejar e surpreender. Com os olhos atentos da América do Sul, da Europa e da torcida alviverde, o Verdão se prepara para tomar uma decisão que poderá transformar não apenas sua história, mas a história do futebol como um todo. O jogo ainda está sendo jogado, e cada movimento dessa partida está sendo acompanhado com a emoção que só o futebol é capaz de provocar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.